Pessoal, tudo bem? Eu sou o Luca e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro de uso de combustível aqui no sistema Conag, tá bom? Então a gente está em gestão operacional, controle de combustível, uso de combustível. A gente pode clicar aqui em cadastro e começar de fato o cadastro do nosso uso de combustível. Para data exemplo, eu vou trazer a data de hoje, a hora, vou colocar meio-dia, lembrando que os campos com asterisco são os campos obrigatórios, tá bom? O ano safra, a fazenda, o departamento que esteja atrelado a esse, caso tenha um departamento atrelado a esse uso de combustível, mesma lógica para atividade, tá bom? Que vou selecionar o café, o responsável pelo abastecimento, e aqui começam alguns pontos de atenção. A gente pode perceber que a máquina veículo e o condutor não são campos obrigatórios, mas se a gente selecionar a bomba de combustível, chega essa mensagem, esse ponto de atenção para a gente. Se optou por não lançar um ativo cadastrado, coloque alguma informação do veículo no campo placa veículo. E a gente pode notar aqui que abriu esse campo que sim, é obrigatório, que a gente deve registrar aqui a placa, um código desse veículo. Esse caso é para quando, por exemplo, um prestador de serviço vai abastecer o veículo na sua fazenda e você não quer controlar esse ativo. Então, serve para casos assim. Mas para o nosso exemplo, a gente vai sim cadastrar, a gente vai sim selecionar uma máquina, tá bom? A gente pode notar que quando a gente seleciona um veículo, o campo condutor desse veículo passa a ser obrigatório, tá? Então a gente deve selecionar aqui um condutor e também quando selecionamos esse campo de veículo, ele traz para a gente, no caso de um veículo leve, ele traz para a gente o odômetro do último abastecimento, tá? Lembrando que se a gente colocasse, se a gente registrasse aqui uma data que fosse uma entre datas, na verdade, se essa data estivesse entre dois outros abastecimentos, ele traria para a gente o odômetro do abastecimento anterior e o odômetro do abastecimento posterior. Como aqui a gente trouxe uma data atual, a data de hoje, ele só trouxe para a gente aqui o odômetro anterior, tá bom? Então, seguindo aqui, em tipo, retirada ou ajuste, a gente está de fato fazendo uma retirada desse combustível, um uso desse combustível, e não um ajuste, né? No caso aqui, a gente poderia estar fazendo um ajuste para o sistema para baixo, né? Por ser um uso de combustível. Se a gente precisasse fazer um ajuste para cima, seria um outro vídeo, um outro cadastro, certo? Então, aqui a gente pode, de entrada de combustível, né, no caso, o cadastro. Então, a gente pode seguir aqui, a gente pode calcular, a gente pode informar ele o odômetro atual, que seria, podemos colocar aqui 227.200, certo? E ele vai trazer para a gente também o horas ou quilômetros acumulado no abastecimento, que a gente pode notar aqui que ele é exatamente igual ao que a gente colocou, que a gente registrou. Por quê? Porque ele não tem nenhum ajuste no orímetro, ou no odômetro, no caso, né, do veículo leve, registrado no cadastro do ativo. Então ele vai trazer para a gente exatamente o mesmo odômetro, tá? A gente pode aqui selecionar uma quantidade de litros, vou marcar 30 litros de abastecimento, e ele vai calcular para a gente, né, pode ver que ele chamou a nossa atenção pelo consumo menor que 20% do último abastecimento, não tem problema, isso é só um vídeo teste, né, mas ele traz esse ponto de atenção. E ele calcula para a gente a autonomia, que nada mais é do que o odômetro atual menos o odômetro anterior dividido pela quantidade de litros, ou seja, é o quanto ele andou, né, dividido pela quantidade de litros, considerando que ele abastece com o tanque vazio, usa todo a quantidade de combustível e vai abastecer de novo. Então a gente tem essa variação dividido pela quantidade de litro e dá para a gente uma autonomia de 6,4 quilômetros por litro. Isso quer dizer que ele anda 6,4 quilômetros a cada 1 litro, certo? Vindo aqui para baixo, a gente tem informações de talhão, que são opcionais também, tá? A gente pode cadastrar aqui, a gente pode registrar um talhão, um serviço vinculado, o implemento, o orímetro inicial e final desse implemento e a quantidade total
de horas. Ele trouxe para a gente aqui esse 194, que nada mais é do que a diferença entre o odômetro atual e o último odômetro. Então são a variação dessas horas, tá? A gente pode clicar aqui em salvar e a gente tem o nosso cadastro do nosso uso de combustível. Aqui é a nossa grid com todo o nosso histórico desses cadastros de uso. Espero que tenha ficado claro. O vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com a gente. E até a próxima.